15 de julho de 2017. São Paulo fica à frente 2 vezes no placar, mas só empata com o Atlético Goianiense em casa. Após vexame, Dorival Júnior surpreende. No dia seguinte a uma partida, ele coloca todos os titulares no campo para um trabalho tático. E a escalação de ontem deve ser repetida no confronto direto de domingo contra a Chapecoense, na Arena Condá. Grêmio derruba Flamengo e volta à vice-liderança. Sport é o único mandante a vencer na rodada. Diretor Alexandre Matos pede a palavra, defende o trabalho do técnico Cuca e responde às críticas da torcida. E ainda, zagueiro Pablo vira desfalque para o líder Corinthians. E Santos sai na frente na decisão do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. E chegou a sexta-feira desta semana interminável. Muito boa noite. Hoje o programa tem Celso Cardoso, tem Chico Lang e tem euzinha com vocês, Michele Janela. E o programa começa falando, sabe o quê? Do São Paulo. Gente do céu, o que está acontecendo com essa equipe? Decepcionou os mais de 31.333 torcedores que compareceram ao Morumbi e viram a equipe empatar com o Atlético Goianiense em 2-2. O resultado fez o tricolor completar o 8º jogo sem vitória. Já a equipe de Goiânia, apesar de continuar na lanterna da competição, comemorou o ponto conquistado, né, fora de casa. Veja como foi na reportagem de Alexandre Silvestre. Plateia em peso. Mais de 30 mil pessoas para um espetáculo de 2 desafinados à beira do inferno. Hells Bells. O badalar dos sinos do AC/DC continua ecoando no Morumbi. Mas o fã da banda, Rogério Ceni, não. Quem aparece para tocar um rock and roll nesse São Paulo agora é outro treinador. Dorival Júnior assume o grupo em crise, na zona do rebaixamento, rebolando para entrar no ritmo. Em sua estreia, mexe na formação. Pela primeira vez na história do São Paulo, 5 gringos são escalados no time titular. Jonathan Gomes, cobrador oficial de escanteios. Cueva, caindo pelas tabelas. Prato, de mal com o gol. Arboleda querendo ajudar na frente. Além de Buffarini, forte e impreciso. O brazuca Rodrigo Caio assusta o compatriota Renan Ribeiro. Walter Bolacha, mais ainda. O som do público sobe de verdade apenas para aquele que tem atitude e bola. Jusilei. No segundo tempo, o grito de alívio passa raspando por Prato, por Nem. E nem precisa jogar por música, não. O São Paulo sufoca o Atlético Goianiense. Cueva acerta a trave e no rebote Lucas Petrus põe para dentro. Walter ensaia o empate. Cueva contribui. Que assistência pro Niltinho. O Dragão quase vira. Com fominha Walter. E com o magrelo Niltinho. Inho pra lá, inho pra cá. Marcinho, que golão. Golão aqui, golaço acolá. Alá, doutor Sócrates. Everaldo, 2-2. Herói por um breve instante, bandido a seguir. Ô, Marcinho. São Paulo. 8 rodadas sem vencer, nem em casa, do Lanterninha. É um momento complicado.
é natural, gera uma insegurança muito grande, e isso a gente sente. Os jogadores não conseguem construir com aquela naturalidade que deveria acontecer, e mesmo no sentido de se defender, você acaba, de repente, proporcionando espaços aos adversários que são bem aproveitados. As poucas oportunidades que o Atlético teve, eles acabaram sendo muito felizes e competentes para poderem finalizar com sucesso, nos tirando aí pontos importantes. E os sinos seguem tocando para os lados do Morumbi, badalos infernais de quem está no purgatório. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. São Paulo está ali pertinho da porta do inferno. E é difícil sair de lá. É difícil sair de lá, a pressão cria insegurança, ansiedade. Poxa vida, era o jogo contra o lanterna do campeonato. Eu dizia que ontem era tudo que o São Paulo tinha para conseguir uma bela vitória. Não dava para imaginar um outro resultado que não uma vitória jogando em seus domínios contra a pior equipe do campeonato. E o São Paulo não conseguiu vencer. Tem uma série de coisas, além do futebol, que realmente a bola queimando no pé, a falta de precisão, nas falhas defensivas, também tem uma falta de sorte danada. É como se tudo que tem que dar errado, dá errado. E olha que o gol de empate do Atlético, aquele gol de calcanhar, realmente me lembrou os tempos do Dr. Sócrates. É verdade, Celso, boa noite, Michele, boa noite a todos vocês. O São Paulo em dois aspectos. Primeiro aspecto, o primeiro gol de São Paulo, o Lucas Prato, na cobrança de falta do Cueva, a bola, na hora que o Cueva bateu pro gol, a bola pegou no travessão. Quando ele bateu pro gol, tinha 4 São Paulinos impedidos, inclusive o Lucas Prato, que tocou para dentro do gol. O goleiro Felipe tirou 1 metro de dentro do gol, tinha sido gol. Tanto que o gol foi dado mesmo para o Lucas Prato. Foi dado para o Lucas Prato no final. Aí o Petros, o rebote, tocou para dentro. Naquela altura do campeonato, o Justo tinha dado o gol para o Petros. Aí depois deve ter visto o videotape, alguém deve ter falado para ele. E ele deu para o Lucas Prato. Mas enfim, o Lucas Prato estava impedido. Então a tragédia podia ser maior. Porque o Bandeirinha comeu bola. Ó, você quer ver? Olha aí, ó. Tá vendo? Tem 3 São Paulinos impedidos, inclusive o Lucas Prato. É aquele impedimento do tronco, né? O Lucas Prato jogou o tronco mais para frente e ficou impedido. Aí, como nós estávamos numa posição diferente, não deu para ver. Mas eu estava vendo o jogo pela Sport TV, eles repetiram, tem câmeras laterais, aquela coisa toda, passaram até o tirateima lá, aquela linha, e o Lucas Prato realmente estava impedido. Então, o desastre do São Paulo, o 2-2, poderia ter sido 2-1, o Atlético Goianiense, que é o último colocado do campeonato, dirigido pelo Doriva, que foi jogador de São Paulo. Nesse gol do Marcinho, que acabamos de ver aí, o goleiro Felipe falhou feio. E nesse gol de calcanhar, falhou o tal do uruguaio lá, o tal do venezuelano, o rapaz que tá xingando todo mundo lá. Arboleda. O Arboleda. Quer dizer, então, meus amigos, é o seguinte, resumo da ópera. E esse gol o Marcinho não podia perder, né? Foi a bola do jogo no último segundo, no último instante da prorrogação. O juiz deu 4, 5 minutos e era o gol para o São Paulo fazer 4-3 e começar a tentar se levantar. Não, seria 3-2, é verdade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, veja bem. Pela primeira vez na minha vida, eu fiquei com uma péssima impressão do São Paulo. E digo mais, se continuar do jeito que está, vai cair para a segunda divisão. Que fase, né? Vai cair para a segunda divisão. Pode estar certo. Vai cair mesmo. Porque, olha, ontem eu vi a defesa se livrando da bola, o meio-campo se livrando da bola e o ataque se livrando da bola, gente. Parece uma batata quente. Parece um negócio, sabe, você falou portas do inferno, vai ver que a bola, o diabo que está passando, não é possível. Aquele fogaréu veio no pé dos caras, os caras, nossa. Desespero. O único mais lúcido, e o Silvestre foi muito feliz em contar o jogo como foi, o único mais lúcido, mais calmo, mais tranquilo é o Jusilei. O resto, parece que está com o pai na forca. Parece que matou a mãe e está fugindo. Um negócio impressionante, não dá para entender. Então tem que
ter uma certa coerência, uma certa tranquilidade. Por exemplo, estava 2-1, um jogo difícil, é que eu estava contando para o Celso. Pega a lateral, dá para o Beck devolve para o goleiro abre para o Beck. Dá a segurada. Toca a bola. Rodando a bola e deixa o adversário vir. E tenta jogar para o Lucas Prato lá na frente, que é um cara lúcido. E que a bola chega no pé dele, se der para ele marcar, ele marca. Então, quer dizer que até isso não deu. O Wellington Ney também, que é uma aposta do Dorival, perdeu um gol feito. Quer dizer, o São Paulo realmente caminha para um desastre. E o que me conscientizou de que caminha para um desastre foi o Dorival Júnior no banco de reserva. Eu nunca vi na minha vida, nem quando ele jogava, o Júnior jogava de volante no Palmeiras, ele tão nervoso, ele estava tão nervoso, mas tão nervoso, que ele não falava nada. Sabe quando você está nervoso e você fica paralisado pelo terror que você está vendo? Sim. O que ele está falando? Puxa, meu Deus do céu, onde eu fui amarrar meu burro? Como é que eu vou ajeitar esse time? Quer dizer, o negócio está triste. Então, vamos torcer para que o Dorival arrume o São Paulo. É muito ruim ver um time paulista cair para a segunda divisão. E eu estou começando a achar que se o São Paulo continuar nessa toada e não houver lá uma consciência, o grupo se unir, o São Paulo cai. Nem a sorte está do lado do São Paulo. Isso aqui complica a situação. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Você acha que o São Paulo vai conseguir encerrar o primeiro turno fora da zona de rebaixamento? Sim ou não? Quando que termina o primeiro turno, Celso? Tem 6 rodadas jogos. Você acha que sai da zona do rebaixamento? Pelo futebol que tem apresentado, não. Então, mas pelo time que tem boa chance de sair. Eu acho que sim, porque eu vou torcer para que isso aconteça. E aí, Chicão, você acha que dá? Eu acho que dá. Dá para sair, mas não dá para se distanciar. O que eu quero dizer é o seguinte, pode sair e ficar 1-2 pontos fora da zona de rebaixamento. Mas não dá para se distanciar, de repente ganhar os 6 próximos jogos e ficar folgado. O jogo-chave é o jogo do final de semana contra o Chapecoense. São Paulo vai enfrentar o primeiro time acima da zona do rebaixamento. 3 pontos de diferença. Se o São Paulo perder, essa diferença vai para 6. E aí vai ficando cada vez mais enforcado, cada vez mais difícil, né? Mas se ganhar em compensação... aí melhora muito. Mas ainda vai continuar na zona do rebaixamento. Então, por isso que eu estou dizendo, eu acho que sai. Mas sai assim, sabe? Até o final, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Até e fica rodeando a zona de rebaixamento até se encontrar, né? Nos outros jogos da quinta-feira, destaques para o Grêmio, que impôs a primeira derrota do Flamengo na Ilha do Urubu, e para o Sport de Vanderlei Luxemburgo, única equipe mandante a vencer na rodada. O Sport conseguiu abrir o placar contra a Chapecoense somente aos 17 do segundo tempo com André, 1-0. Nos acréscimos, Diego Souza subiu mais que a defesa e marcou o segundo de cabeça. Para fechar, novamente André deixou mais um e garantiu a 4ª vitória seguida do Leão, 3-0. Na ressacada, Kleber Gladiador, cobrando o pênalti, fez o primeiro do Coritiba para cima do Avaí. Marquinhos bateu a falta, o goleiro Wilson colaborou e o time da casa deixou tudo igual. No minuto seguinte, Neto Berola fez a jogada e Rildo completou para o gol, 2-1 Coxa. A 10 minutos do fim, Rildo apareceu outra vez para ampliar a vantagem da equipe paranaense. E nos acréscimos, Henrique Almeida definiu o ótimo resultado fora de casa, 4-1 Coritiba. Na Ilha do Urubu, o Flamengo foi derrotado pelo Grêmio por 1-0. Luan fez o gol que colocou o tricolor gaúcho na vice-liderança do Brasileirão. Vitória boa para quem? O Corinthians. Ou seja, ele tem hoje a maior vantagem sobre o vice-líder em todo o campeonato. A vantagem que já foi de 3, depois subiu para 4, depois subiu para 7. Na atualidade, agora 10. Faltando 6 jogos para acabar o primeiro turno, eu acho que essa vantagem do Corinthians já é histórica, né? Sim, porque sim, nunca aconteceu isso no Campeonato Brasileiro, aconteceu. Desde que o Campeonato Brasileiro era disputado no Rio-São Paulo. Desde que tinha o... Não iria tanto, mas desde na era pontos corridos... desde 71 para cá, vamos deixar mais... Não, o Guarani teve um período incrível de invencibilidade em 78, Chico. Em 78? Teve. Bom, mas a versão pontos corridos, que é a que serve de parâmetro... Não, estou dizendo proporcionalmente. Então, é o melhor aproveitamento da história. Isso é. Por enquanto, é o melhor aproveitamento da história. 90% de aproveitamento... Poxa vida, 10 pontos. Eu estava resgatando hoje,
Porque o Atlético Mineiro, em 2012, terminou o primeiro turno em primeiro lugar e nessa altura do campeonato tinha só 3 pontos a menos que o Corinthians. Eram 9 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E acabou não ficando com o título. O Fluminense foi o campeão naquela ocasião. Só que nessa altura do campeonato também, o segundo colocado tinha 3 pontos ganhos, que era o Vasco. E o Fluminense, que foi o campeão, tinha 6 pontos atrás só. Quer dizer, 10 pontos é um absurdo. O Alexandre Matos falou na coletiva do Palmeiras, eu achei interessante. Nós vamos mostrar daqui a pouco. Mas só para antecipar, né, que tem o Campeonato Brasileiro e tem o Corinthians. Né, porque é discrepante, é algo absurdo que está fazendo realmente o Corinthians. E só uma coisa que eu fiquei assim... E o Sport do Vanderlei Luxemburgo? Foi legal também, mas o Sport está jogando, né? O Diego Souza ficou, entrou em campo... entrou ontem, fez gol, tudo. Exatamente, entrou com um fôlego de 1000 gatos, né? Para mostrar que, para a torcida local, que ele balançou, porque a proposta foi boa, mas ele ama o esporte, aquela coisa toda, então entrou rasgando, né? Agora, eu fiquei, achei de uma falta de ética, uma falta até de responsabilidade, o que disse o Renato Gaúcho depois que acabou o jogo. É verdade. Na brilhante vitória do Grêmio sobre o Flamengo. Diz que pode ficar sossegado que o Corinthians vai despencar. Vai começar a perder. Na tabela, vai começar a perder, e nós ganhar. Tá gorando, né? Não é de uma estupidez até, porque, pelo que eu me lembro, você me corrija se por acaso, eu não tenho uma boa memória. O Corinthians foi jogar lá na Arena do Olímpico. Será que ele ganhou ou perdeu, hein, Chico? Eu acho que ganhou de 1-0, gol de Jadson. Pois é. Você não me falha a memória. Aliás, uma jogada maravilhosa do Paulo Roberto, que nunca foi lateral na vida dele, e saiu jogando lá no meio campo, fez uma jogada espetacular. Parecia o Iniesta. Né? E aí saiu o gol. Se não me engano, foi isso que aconteceu. Na casa do Grêmio? Na casa do Grêmio. Não me diga isso. Agora, ontem, para não ser injusto, eu assisti esse jogo também. Ontem eu vi tudo, Chico, desconsidera. Não, sim, é uma declaração que seja até, como é que eu disse, estúpida, né? Não precisava. Foi um farronice. Mas ontem o Grêmio deixou de meter um 6 no Flamengo. O Grêmio realmente é um time que não tem concentração. Pelo menos ontem, na hora de finalizar, na hora da conclusão da última bola, que é a última bola da conclusão, o Flamengo se perdeu inteiro e podia ter levado uma goleada histórica. Se é um time um pouco mais frio, faltou frieza para o Grêmio, esse é o termo que eu estava procurando, para aumentar o placar. Tinha metido 4 no Flamengo. Pois é. Tinha metido 4. Bom, o Renato Gaúcho tem um bom time, ele é um bom treinador, mas a única coisa boa que ele fez para o futebol, ou para a vida, ou para Foi a filha dele, né? Acho que foi a filha dele, que é realmente uma mulher muito bonita. O assunto agora é futebol feminino, com o público de dar inveja a muitos times aí de primeira divisão. As meninas do Santos e do Corinthians fizeram na Vila Belmiro o primeiro duelo decisivo pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Veja com Jonas Campos. Se a semana foi marcada pelo clássico entre Palmeiras e Corinthians, vencido pelo Timão em pleno Allianz Parque, foi marcada também por um outro clássico paulista no Campeonato Brasileiro, ainda mais decisivo. Dá só uma olhada na Vila Belmiro. Com os portões abertos, quase 14 mil torcedores compareceram ao estádio, entre eles o colombiano Copete. Isso tudo porque a quinta-feira, na Baixada Santista, foi de decisão. Primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino, entre Santos e Corinthians. Duas equipes duelando por um título inédito e que, além de tudo, dá ao campeão uma vaga na Libertadores. Clima de clássico na Vila. Se entre os homens a defesa corintiana segue implacável, entre as mulheres o time que havia tomado apenas 10 golzinhos no campeonato antes da final vacilou e foi vazado logo aos 15 minutos com a argentina Solly James, artilheira da competição. 1-0 Santos. As sereias da Vila, invictas em casa e embaladas pela torcida, chegaram ao segundo gol minutos depois, com essa pintura de Patrícia. Apesar de algumas boas tentativas no segundo tempo, o placar ficou nisso mesmo.
2-0 Santos e passo importante rumo ao título brasileiro. Conseguir uma vantagem com 2 gols perante a equipe do Corinthians foi algo bastante significativo para nós. E o fato de não tomarmos também foi importante. Mas completamente com os pés no chão, sabendo da capacidade do adversário e que ainda tem 90 minutos por vir. Corinthians e Santos voltam a duelar na próxima quinta-feira, às 18 horas, na Arena Barueri, em mais um jogo com torcida única. Será a vez das Sereias da Vila enfrentarem a pressão das arquibancadas. A gente já teve uma experiência nesse campeonato com 25 mil pessoas lá na Arena Amazônia, 25 mil pagantes, né? Na verdade, tinham mais pessoas. Um time muito bom, né? Com uma equipe super qualificada, que é a equipe do Iranduba, e a gente conseguiu suportar todo aquele ambiente e saímos de lá vencedores. Então, a gente está bastante tranquilo, né, de uma maneira geral, em relação ao futebol dentro de campo e em relação ao que tiver de torcedor do Corinthians. Né? Olha, Celso, o futebol é uma coisa complicada. E quando você não tem um time, vamos dizer assim, unido, não tem um time atento, não tem um time focado naquele jogo, você se complica. Olha esse primeiro gol aí que o Santos fez. Uma falha idiota, uma falha, assim, inexplicável da goleira do Corinthians, cara. Pô, a bola foi para ela, olha. Pô, ela quis pegar, a bola passou no meio das pernas. Acho que ela lembrou, né? A bola foi atrasada. Né? Acho que ela pensou, a bola foi atrasada, ela já devia estar convicta, né? Não, vou dar um estourão. Mas ela não deu. E depois, esse gol, hein? Nesse segundo gol aí, ela sai mal do gol, não precisava sair do gol. Olha a beleza, olha. Foi bonito o toque da menina da... Não sei se consigo fazer isso não, hein? Não, com certeza você não consegue, Baixinho, porque você já era, né? Agora, depois ela fez uma defesa, mas enfim, 2-0, nem tudo está perdido. Dá para o Corinthians ganhar de 3-2. Agora, o que me chamou a atenção, viu, Chico? É o público. A Michele falou assim, de fazer inveja a muito clube do Brasileirão, para fazer inveja ao próprio Santos. 15 mil pessoas, é o dobro da média de público que o Santos apresenta no campeonato. Então, para ver que realmente foi uma festa bonita e um feito e tanto. Certo, Michele? Ô, Celcinho, maravilha. Copa Sul-Americana, em jogos válidos pela segunda fase da competição, o duelo colombiano entre Deportivo Cali e Júnior Barranquilla terminou empatado. Já o Estudiantes conseguiu um bom resultado fora de casa. Muito bem, domingão, a partir das 9 da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate com a cobertura completa de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E neste domingo, nós receberemos aqui nos nossos estúdios o diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adalto. Muito legal esse convidado. E o treinador Joel Santana, que está de malas prontas para trabalhar nos Estados Unidos. Então a gente te espera esse domingo às 9 da noite, certo, Chicão? É verdade. E a Michele vai fazer só perguntas em inglês para o Joel Santana. Então vocês não perdem por esperar. E vai vir traduzidinho, né? O que ele responder embaixo. Tudo que ele responder, porque eu não vou entender. Vamos fazer o GC instantâneo na hora, né? E vai passar ali, né? Para você entender. Então, não percam. E o Flávio Adalto vem com novidades. Afinal de contas, o que vai ser desse Corinthians no futuro próximo? Vende ou não vende o Arana, né? Começou essa conversa de novo. Não vai vender agora. Não sei. Pablo fica ou não fica? É outra dúvida. Tomara que você esteja certo. Vamos ver o que o nosso querido Flávio Adalto vai falar. Ele que todas as vezes que esteve aqui, prometeu um Corinthians competitivo. E cumpriu a palavra, né? Com isso está aí. Chegando junto. Bom, eu quero só falar mais um recadinho rapidinho. No site gazetesportiva.com, o nosso repórter Helder Júnior, ele viajou para a Rússia e fez uma série de reportagens muito bacanas, mostrando como que estão os preparativos da Rússia para o Mundial do ano que vem, para a Copa do Mundo do ano que vem. Então é uma série de reportagens que está entrando todo dia no ar no site gazetesportiva.com, vai até terça-feira. Já tivemos ali, especial Rússia, idioma pode ser barreira para turistas no Mundial, que eu falei que lá na Rússia todo mundo fala o quê, Celso? É russo, né? Russo. Ninguém fala inglês, gente. O Helder conta tudo na reportagem dele. Só o Chico Lang quer entender. E russo tem 32 declinações. É uma língua chata de falar, pior que alemão. Então, aí Helder Júnior também colocou Hulk segue prestigiado lá na Rússia, Tite é desconhecido lá na Rússia, Arena Zenit atrai atenção na Copa das Confederações, cardápio de estádio não contempla a culinária local e teremos também FIFA reforça o sistema de segurança para a Copa do Mundo. Essa é a série de reportagens do Helder Júnior, site gazetesportiva.com, tá lá, divirta-se, muito bem escrito o texto. Parabéns, viu, Só mais uma coisinha, e o alfabeto russo usa o alfabeto grego, né?
O mesmo alfabeto dos gregos. Você escreve praticamente com a mesma letra. Na verdade, mistura as duas um pouco, né? Mas a maioria das letras são gregas, né? Então, o cara, para ler jornal na Rússia, precisa texto. Bom, não se estuda mais latim nem grego na escola, né? Eu ainda peguei latim e peguei grego. Dá para, pelo menos, saber que palavra eu estou lendo, mas o russo é fogo, é difícil. Beleza. Seguinte, 3 partidas hoje e 7 amanhã, Bitar, vamos mudar de câmera. Completam a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos colocar a arte aqui, o nosso Boquinha. Brasil de Pelotas e Figueirense jogam às 7h15 no Estádio Bento Freitas, em Pelotas. O Oeste recebe o Paraná às 8h30 em Barueri. O Criciúma enfrenta o Goiás às 9h30 em Santa Catarina. E aí, amanhã, às 4h30, tem Náutico e Santa Cruz na Arena Pernambuco. Vila Nova e Paysandu em Itumbiara. América Mineiro e Guarani lá em Belo Horizonte e CRB e Internacional em Maceió. Ceará e Juventude jogam às 7h na Arena Castelão. No mesmo horário, o Londrina recebe o Boa Esporte em Londrina e fechando a rodada, Luverdense enfrenta o ABC às 9h em Lucas do Rio Verde. Tá certo? Muito bem. Ó, beijo rapidinho pro Pietro, que tá assistindo o nosso programa. Tem 3, 4 aninhos, né, Pietro? Beijo pra você. E também pra Yasmin. Um beijo para vocês. São aí os sobrinhos da Maria, minha querida Maria. Beijo para você. Tá bom? Conferindo agora a rodada desse final de semana no Brasileirão, o líder Corinthians recebe o Atlético Paranaense amanhã, 7h na Arena Itaquera. Domingo, 11h, o Palmeiras enfrenta o Vitória na Arena do Verdão. 4h tem Vasco e Santos no Engenhão, Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, Grêmio e Ponte Preta em Porto Alegre, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro em Goiânia e Chapecoense em São Paulo, em Chapecó. Curitiba e Fluminense jogam 7h em Curitiba. No mesmo horário, o Bahia recebe o Avaí em Salvador. Na segunda-feira, às 8h, o Botafogo enfrenta o Sport de Luxemburgo no Engenhão. Tá certo? E olha, no Palmeiras, a programação era de entrevista coletiva do técnico Cuca depois do treino dessa manhã. Mas quem apareceu ali na sala de coletivas foi o diretor de futebol, Alexandre Matos, que soltou o verbo em mais de 1 hora de entrevista. Veja com Adriano Dolfi. Após a derrota no Clássico, nenhum jogador do Palmeiras conversou com a imprensa. Depois de um treinamento fechado, nesta sexta-feira, parte da atividade pôde ser observada. A entrevista coletiva seria com o técnico Cuca. Seria. O diretor Alexandre Matos pediu a palavra para fazer um pronunciamento em defesa do treinador. O Cuca, na minha opinião, e eu tenho certeza que de vários de vocês, é hoje, na atualidade, o melhor treinador do futebol brasileiro, atual campeão brasileiro, um treinador que não mudou em nada o seu jeito de ser. Escutei muito de invenções, o Cuca não inventou, o Cuca é criativo. Estamos juntos com o Cuca na caminhada de ajuste de clube e não adianta eu vir aqui falar que não tem tempo para treinar, vocês todos sabem. Agora, desde quando o Cuca chegou, não teve, eu vou falar o número de treinamentos que o Cuca fez com aquilo que ele entende ser ideal de time do Palmeiras. 0. O Cuca não treinou a equipe do Palmeiras em nenhum momento desde a sua chegada. Eu sei que o que vale, principalmente para a crítica, é, ganhou, tá tudo certo. O ano passado não estava tudo certo e nós fomos campeões e fomos elogiados e o Cuca foi o melhor e os jogadores eram melhores, mas não estava tudo certo. Quantos jogos a gente ganhou e não merecia ganhar? Quando o Cuca fala que não encontrou o time ideal, parte primeiro dele não consegue ter a observação do time ideal, ele encontra nos treinamentos. No jogo, eu vejo a crítica ao Borja e vou falar um pouquinho do Borja aqui, que é muito, eu vou te falar, a contratação mais... quando erra uma contratação, eu sofro bastante. Essa, eu vou falar para vocês, era uma unanimidade de vocês, imprensa, críticos. A característica do Borja não é a mesma do Gabriel Jesus, não é. O Cuca está começando a entender a maneira como ele pode usar o Borja, mas ele está começando a entender isso nos jogos. Ele não consegue parar ali e mostrar para o Borja, vem cá, você vai fazer esse movimento, o Dudu encaixa aqui, o Roger. Isso não aconteceu e nem vai acontecer. Tomara que não, tomara que a gente continue na Copa do Brasil e na Libertadores até o fim do ano.
O torcedor tem que entender uma coisa, ninguém sofre mais do que o torcedor, do que o Cuca, o presidente do clube e a minha pessoa. Eu não dormi até hoje, mas não dormi não é porque perdeu o jogo, eu não dormi porque a gente não conseguiu ajustar ainda o time que a gente tanto sonha ter. Aquele time que a gente enxerga, como eu acho que a maioria de vocês, que o Palmeiras pode ter. Eu te afirmo que o Cuca também não está dormindo, tentando ainda encontrar isso, falou isso várias vezes. E a principal torcida organizada do Palmeiras programou um protesto para este sábado pela manhã durante treinamento da equipe para cobrar explicações da diretoria a respeito da má fase da equipe na temporada. Manifestação da mesma maneira que apoiaram, agora querem cobrar, não sei o termo, de forma pacífica, tem direito de fazer o que quiser, não tem problema nenhum. Agora, quando começa a ofensa de pessoal, a honra, de gestos, de engraçadinho, 2, 3, porque são 2, 3 que querem chamar os amigos, eu vou falar aqui, vai para aquele lugar, gesto, ladrão, contrata porque é ladrão, safado, vagabundo. Veja bem, aqui é ser humano, tá? Aqui não é máquina, não. Às vezes as pessoas veem na televisão e acham que a gente é máquina, que não tem sentimento, que não está no calor, que não está sofrendo uma derrota ou com algum momento de dificuldade. Dentro de campo, poucas informações sobre a equipe que enfrenta o Vitória no domingo. Jean voltou aos treinos, mas ainda não deve ser relacionado. Felipe Melo é o favorito para ocupar a vaga de Thiago Santos, que está suspenso. Fato é que, em termos de título brasileiro, treinador e diretoria parecem ter jogado a toalha. O Brasileirão, ele está acontecendo equilibrado. Todo mundo está ali, do Grêmio para baixo. Então nós temos o Brasileiro acontecendo e nós temos o Corinthians. Certo? Nós temos o Brasileiro acontecendo e o Palmeiras é um deles. O Palmeiras ganhar 1, 2 jogos aí já é primeiro. Não, se não me engano, o Grêmio ontem ganhou, foi a 25, né? Me corrijam aí. Flamengo 23, não é isso? Palmeiras ganhar domingo chega a 22. Então, ou seja, está no bolo. Com 13 rodadas, tudo é aberto. Tudo é aberto. Agora, existe o Corinthians. São 2 campeonatos que nós estamos tendo. Se o Corinthians não oscilar, vai ter um campeonato e vai ter o Corinthians. Para mim, virtual campeão com 13 rodadas, no mérito que a gente tem que aplaudir. Tá vendo? Muito sensato. Foi muito você sensato, falou no muito comecinho. Que é a realidade, quer dizer, você pode apostar numa eventual irregularidade do Corinthians? Pode, mas que pode acontecer ou pode não acontecer. Contra o Grêmio em Porto Alegre, ganhou. Contra o Palmeiras no Allianz, ganhou. Quer dizer, vive um momento especial e aí cabe ao Palmeiras e aos outros clubes que sonham com o título tentar fazer um campeonato mais regular possível. Se acontecer tropeço do Corinthians, melhor. Ele justificou algumas coisas, Chico, que eu até dou razão para ele. Eu acho que não se forma um time da noite para o dia. Né? Teve uma mudança no meio do caminho, aí ele tem responsabilidade nisso, que foi a contratação do Eduardo Batista e depois a demissão do próprio Eduardo. O Eduardo não teve o tempo que precisava também para fazer, talvez tenham descoberto que não era o nome ideal, mas aí com o bonde andando. E é um problema que o próprio Roger, do Atlético Mineiro, também argumenta, que é a falta de tempo para você treinar, de você montar um time. E aí cabe ao técnico também, e nisso eu concordo com o Roberto Helena Júnior, uma opção é tentar repetir o mesmo time sempre. Né? É uma possibilidade. Só que o Cuca não achou esse time ainda. Então, ou a torcida tem paciência, porque elenco bom o Palmeiras tem. Elenco bom o Palmeiras tem. Agora, e tirar um pouquinho essa carga. Isso tem a ver com a gente, mas a gente não tem não pode se acusar de nada, porque a gente analisa. E o Palmeiras foi cotado como principal candidato a tudo que disputasse. Por quê? Porque investiu, contratou jogadores de nome. Quem não queria o Borja no time? Eu disse aqui, com o Borja no time, o Palmeiras tem tudo para se tornar o time mais forte da América. E aí cria essa expectativa e uma certa obrigação. Então sabe? A culpa foi sua, Celso. Não estou dizendo Pé isso. de gelo, coitado. Eu estou dizendo que existe um contexto que você não pode simplesmente agora, porque os resultados estão acontecendo, falar que o Palmeiras errou. Não errou. Contratou Guerra, contratou o Borja, trouxe o Felipe Melo, independentemente da polêmica, não é um bom jogador, sabe? O Palmeiras se reforçou.
Só que as coisas não estão acontecendo. E aí você tem que dar um tempo para que Celso, mas se resolva. A gente percebe nessa entrevista do Matos que ele está pressionado. Claro que está. Está pressionado. Que tá. Está pressionado pela torcida, pressionado pela direção do clube, justificando a contratação do Cuca, justificando algumas apostas que ele fez. Ele está sentindo a pressão de quando anda na rua, quando vai para um lugar, sabe, deve ser cobrado, tem algumas deve coisas que ser o torcedor xingado. não entende, né? Mina de centroavante, Roger Guedes lateral. Exatamente. Mas aí não é ele que escala. Não pois ele porque ele é criativo, mas convenhamos, né? Não... Eu acho o seguinte, o Palmeiras está desarrumado. Está desarrumado desorganizado. E desorganizado. O Cuca sempre foi um cara que foi treinador, mesmo quando não ganhava nada, os times dele eram sempre muito bem arrumados, muito bem organizados. Chegou muita gente nova no Palmeiras, do meio campo para frente, a defesa ainda não está acertada. Enfim, o jogadores Praz, que estavam bem no ano passado que não estão bem. Que não estão bem, por exemplo, o Praz, no segundo gol do Arana, nós estávamos conversando aqui. Eu acho que o Arana tinha que cruzar para o jogo, mas não, ele bateu no gol. E ele bateu praticamente em cima do Praz. Né? Porque ele estava meio sem ângulo. Acho que ele chega a tocar na bola. Eu não sei se o Praz esperava que ele cruzasse, estava se preparando para tentar pegar a bola do jogo, mas a bola acabou entrando, era uma bola defensável. Não era uma bola indefensável, uma bola defensável. Enfim, quer dizer, as coisas não estão acontecendo. E, infelizmente, a gente vê o Alexandre Matos pressionado. Agora, qual é a solução? A solução é dar tempo ao tempo. É isso. E digo mais uma coisa para você. Se é um dos times... Hoje um cara me perguntou, eu fui almoçar aí no bairro da frente, quase que eu falo o nome. Aí eu vou falar, foi no Pupi, aqui na frente. E lá do Espanhol, né? O senhor Luiz Espanhol. Fui lá e um palmeirense desesperado perguntou, Chico, qual é os 5, 6 São Paulinos, palmeirenses, estamos todo mundo aí tomando uma, almoçando. Chico, qual é o time que pode ameaçar o Corinthians nesse Campeonato Brasileiro? E eu disse o seguinte, o Palmeiras. Os caras falam assim, você está louco, o Palmeiras não está jogando nada, não acertou. Falei, mas se acertar, esse time pode encostar sim. Pode deslanchar. É um time que tem tudo para deslanchar. Pode deslanchar, porque tem treinador e tem jogador, e tem elenco. E quero lembrar uma coisa. E tem dinheiro. Não seria uma surpresa. E o que eu quero lembrar uma coisa. Teve um campeonato, não recordo o ano, o Cuca estava com o Goiás lá na última colocação no primeiro turno. Ele fez um segundo turno tão fantástico com o Goiás, Danilo, que levou a equipe para a classificação na Libertadores da América. Você lembra que e uma tinha outra coisa que me chamou a atenção, sim. Como chama? O Alex Dias, não sei se o Alex Dias. Tinha também esse que saiu agora do Atlético Paranaense, fugiu do Atlético Paranaense. Não, acho que o Walter não estava lá nessa época. Não, o Walter não, o outro. O grandão aqui, que mora aqui em Barueri, como é o nome dele? Me fugiu na cabeça. Bom, jogou no São Paulo, centroavante de São Paulo. Aliás, falando de São Paulo, hoje faz 12 anos, hein, da Libertadores de São Paulo. Também nessa coletiva do Alexandre Matos, só um detalhe. Ele falou, Cuca tem contrato com a gente até final de 2018 e a gente vai trabalhar e espera que as coisas aconteçam de maneira que ele fique. Ou seja, já começou a ameaçar, momento também ele crava, é o nosso técnico e nada vai mudar. Lembrei, grafite. Grafite. Jogava o grafite com o Cuca do centroavante. Mas o grafite 20 anos mais novo, né? 14º colocado no Brasileirão com 15 pontos, apenas 3 na frente do São Paulo. Primeira equipe na zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense tem uma missão complicada amanhã contra o Corinthians, na Arena em Itaquera. O zagueiro Paulo André e o técnico Fabiano Soares falaram da expectativa para o confronto contra o Timão. É um jogo motivante contra o líder, sempre é bom ganhar do líder. Nós vamos com esse intuito. Eles têm méritos totais na campanha que vem fazendo. O Fábio Carilli apresenta um grande trabalho, é um conhecedor do clube, dos atletas que estão lá há muito tempo. E acho muito difícil que eles caiam nessa fraqueza da soberba ou da prepotência. Todas as equipes têm seu ponto débil. A gente sabe que o Corinthians é uma equipe forte, mas tem seus pontos débeis. Vamos tentar explorar seu ponto débil e surpreendê-los. Uma campanha do Corinthians evidentemente chama atenção e por isso é que a gente se anima ainda mais para poder ir até lá, enfrentar um adversário gigantesco, com uma torcida que vai inflamar o estádio, que está empolgada, mas nós temos condições de surpreendê-los
e nós temos condições de fazer um jogo de igual para igual. Temos que falar lá no campo e demonstrar aos torcedores que podem confiar na gente. Então, temos que fazer uma grande exibição, tentar ganhar o jogo, que seguramente eles voltarão ao campo, encherão o campo e nos apoiarão, como sempre apoiam, né? No Corinthians, a expectativa gira em torno da Fiel, que mais uma vez vai comparecer em massa e lotar a arena em Itaquera. O repórter Osmar Garrafa esteve agora há pouco no CT Joaquim Grava acompanhando o último treino do Timão. É isso, Michele. Depois do término de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, ontem com algumas partidas, entre elas Flamengo e Grêmio, vitória do Grêmio no Rio de Janeiro, o Corinthians se consolida cada vez mais líder do campeonato. Já são 10 pontos do segundo colocado, o Grêmio. Aliás, o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, ontem, após a vitória contra o Flamengo, afirmou: o Corinthians vai ter uma queda de desempenho no segundo turno. O Corinthians vai despencar na tabela. E claro que essa declaração repercutiu entre os jogadores do Timão. Cada um fala o que quiser, né? Eu prefiro comentar sobre o nosso trabalho, o que a gente tem feito, tem trabalhado jogo a jogo, continuar mantendo o mesmo nível de atuações, e eu acho que é esse foco que a gente precisa ter até o final do campeonato. Renato Gaúcho à parte, o Corinthians pensa na partida de amanhã à noite contra o Atlético Paranaense, jogando na Arena em Itaquera. Para esse compromisso, Michele, o técnico Fábio Carille tem 3 desfalques. Não terá o Pablo, que acabou constatando hoje uma lesão muscular na coxa direita. O atleta está fora do jogo de amanhã, sem prazo para a volta. E o Carille também não terá mais 2 jogadores por suspensão: o Rodriguinho e o Guilherme Arana. Para o lugar do Rodriguinho entra o Marquinhos Gabriel, na lateral esquerda entra o Moisés, e na zaga aparece como novidade o Pedro Henrique. Marquinhos Gabriel falou que os jogadores que estão de fora e ganham esta oportunidade entram na equipe para provar que o Corinthians não tem um grupo de apenas 11 jogadores. A gente tem trabalhado para isso, quando os jogadores ficam suspensos ou vão para a seleção, como já aconteceu. A gente tem se preparado da melhor maneira possível para a equipe não mudar tanto o padrão de jogo, a intensidade que a gente tem mostrado. Apenas complementando, Michele, já tivemos o início da concentração dos jogadores do Corinthians para a partida de amanhã. Time pronto, escalado, sem nenhuma dúvida, apesar dos 3 desfalques. O técnico Fábio Carille não faz mistério e o Corinthians está escalado. Vamos acompanhar a escalação do Timão para amanhã. Cássio no gol, o Fagner pela direita, mais Balbuena, Pedro Henrique e o Moisés pela lateral esquerda. No meio-campo, Gabriel, Maicon, Marquinhos Gabriel e Jadson. No ataque, Romero e Jô, do técnico Fábio Carille. Do CT Dr. Joaquim Grava, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. E o Corinthians já jogou nesse mesmo campeonato, Chico, com alguns desfalques, com o Rodriguinho na seleção brasileira, com o Fagner na seleção brasileira, com o Romero fora. E ainda assim manteve o nível, jogou bem. Quer dizer, os jogadores que hoje entram em campo sabem exatamente o que precisam fazer. E acho até que com essa formação, sem Rodriguinho, o Corinthians não perde tanto, justamente porque o Marquinhos Gabriel rende bem pelo lado e permite ao Jadson jogar mais centralizado, que é onde ele rende melhor, inclusive. É bom a gente se destacar que o Jadson tem atuado meio pelos lados do campo, que não é o melhor dele. Mas ele faz esse sacrifício tático para o Corinthians e vem dando certo. Mas eu acho que ele rende ainda mais nessas condições. Então acho que é um Corinthians muito forte ainda e favorito contra o Atlético Paranaense, não se discute. Bom, isso no papel você tem razão. Agora o problema é na prática, porque o Atlético Paranaense é um time que sempre complica para o lado do Corinthians. Eu já vi jogos do Atlético Paranaense e Corinthians que inacreditavelmente o Atlético vencia o Corinthians. E o Corinthians era aquele Corinthians do Tite, 500 vezes melhor que esse, né? Então, enfim, tecnicamente falando. Agora, como o Corinthians está numa fase iluminada e a defesa está muito sólida, eu só temo pela lateral esquerda, que é o Moisés, né? E também essa saída do Pablo, numa hora meia difícil. Mas se você pensar que esses 3 pontos valem os mesmos 3 pontos que valeriam ou que valeram contra o Palmeiras, e que vão valer contra o Flamengo, vão valer contra o Atlético, vão valer contra os próximos, Avaí. O seu aproveitamento está tão bom que... Então eu acho que se o Corinthians ficar naquele nível que está mostrando nos últimos jogos, o Corinthians consegue pontuação. Agora, é complicado você tirar um Pablo, né? É complicado. É bastante complicado porque não tem
o Pedro Henrique, apesar da boa vontade, não é um jogador que chega ao nível do Pato. Pode ser que daqui a uns anos até chegue, mas por enquanto não. Ele está lembrando um pouco a carreira do Felipe, né? O Felipe que hoje está jogando na Europa. E o lateral esquerdo Moisés, muito vigoroso, muito forte, é um bom jogador, corajoso, tá? Quando precisou dele, ele estava lá. Vamos ver o que vai dar, né? Mas é sempre preocupante. E eu prefiro o Rodriguinho do que o Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel ainda está muito deslumbrado com o futebol. O Rodriguinho já não tanto, entendeu? Já foi para a seleção, tem aquela experiência, aquela malícia, né? Joga sempre muito bem. Vai fazer falta, não se discute, claro. Na arena... Já vem de uma boa fase desde o ano passado. Mas, enfim, você tem lá no banco outros jogadores que podem ser usados, né? Como o Camacho, por exemplo. Também. Que pode fazer essa função de ligação aí também, com uma certa objetividade. Com o São Januário interditado, depois das cenas de violência, após o clássico entre Vasco e Flamengo, o Cruz Maltino enfrenta o Santos no Engenhão nesse final de semana. O lateral Ramon falou sobre a partida, a 100ª dele com a camisa do Cruz Maltino. Fazer 100 jogos com essa camisa, esse clube que me deu visibilidade, que me fez crescer, que me fez aparecer, é muito importante. Não tenho palavras para descrever a minha felicidade. Primeiro de ter voltado, é uma felicidade incrível. E estar completando esses 100 jogos é uma marca histórica. É uma coisa que eu vou guardar para o resto da minha vida. E muito feliz. Vou sair com 98 jogos, né? Engraçado, né? Eu até estava falando disso hoje com alguns colegas. Porra, mas só com 98 jogos. Falei, cara, eu nem tinha me ligado. E nesse jogo que é a minha reestreia, conseguimos ganhar fora, uma coisa que até então não tinha conseguido ganhar. Eu até brinquei, né? Um jogo valeu por 99. E foi muito importante para mim ter reestreado. Espero fazer esse meu 100º jogo melhor do que eu fiz o anterior e consequentemente, com a vitória. O Santos pode ter problemas para escalar um dos principais jogadores do time na temporada contra o Vasco. O goleiro Vanderlei, como a gente falou ontem, sofreu uma pancada na região do glúteo contra o Atlético Mineiro na última quarta-feira e ele está sentindo dores no local. Ele passou por exames que não constataram nenhuma lesão mais séria, mas ainda é dúvida para o jogo. Levir Coupe deve esperar até amanhã para saber se poderá colocar o Vanderlei em campo ou não. Caso as dores não melhorem, a tendência é que ele seja poupado. O problema é que o substituto imediato, o Vladimir, como a gente disse ontem, se lesionou no treino e ficará um tempinho sem jogar. Então, é possível que o jovem João Paulo, de 22 anos, ganhe uma oportunidade pela primeira vez na carreira entre os titulares numa partida oficial. Então, agora é a hora de apostar aí no João Paulo. Voltamos a falar do São Paulo, que segue mal no Brasileirão. Domingo vai a Santa Catarina enfrentar a Chapecoense. A novidade desta sexta foi a presença do zagueiro Aderlan, que estava no Valência da Espanha e segue aí, deve ser oficialmente apresentado na semana que vem. Um fato que chamou a atenção no treino de hoje partiu do técnico Dorival Júnior. Uma cena rara. Veja com o Alexandre Silvestre. O gosto amargo de mais um vexame engasgado. Desculpa, gente. Dá nisso, empatar em casa com o lanterninha da competição. São Paulo na zona de rebaixamento. Não vence há 8 rodadas e os erros, mesmo com outro treinador, se repetem. A gente tem que estar mais concentrado às vezes. O time todo tem que estar concentrado. Quando se toma um gol, logo após se fazer, acho que abala um pouco. Isso é normal. Mas a gente tem que procurar trabalhar isso para estar organizado dentro de campo. Então, é uma situação complicada que a gente está vivendo, mas que com o treinador que a gente tem, com o elenco que a gente tem tudo para dar a volta por cima, para se reerguer. Se já está difícil ganhar no Morumbi, fora de casa então, o São Paulo ainda não venceu como visitante no Campeonato Brasileiro. Caso conquiste os 3 pontos domingo na Arena Condá, diante da Chapecoense, escapa momentaneamente do Z4, pelo saldo de gols. Acho que a pressão maior sempre vai ser para o time grande, ainda mais na situação que a gente está. Então, mas também não pode tirar o peso deles, acho que para eles vai ser difícil jogar contra o São Paulo. Independente da situação, o São Paulo continua sendo São Paulo, um clube grande que tem grandes jogadores. Então acho que a gente tem que pensar na vitória, independente de qual time seja.
e para estar resolvendo essa situação o mais rápido possível. Dorival Júnior surpreende. No dia seguinte a uma partida, coloca em campo todos os jogadores titulares para um rápido trabalho tático de posicionamento na tentativa de corrigir erros que aconteceram ontem. E a escalação do São Paulo, que iniciou o duelo diante do Atlético Goianiense, pode ser repetida no confronto direto frente à Chape, a 16ª colocada na tabela. É uma decisão, é uma final para a gente e a partir de agora a gente vai ter que encarar todos os jogos assim. Acho que a gente ganhando, a gente sai da zona de rebaixamento, então você saindo dali, acho que já dá uma tranquilidade, ainda mais vindo de uma vitória, então a gente tem que pensar na vitória somente para tirar o time da situação que a gente está. Muito bem, resultado final da enquete do site gazetesportiva.com. Você acha que o São Paulo vai conseguir encerrar o primeiro turno fora da zona do rebaixamento? E deu que sim, 54% dos nossos votos. Seguinte, eu vou sair de férias hoje aqui do Gazeta Esportiva, volto dia 31 de julho, 2 semaninhas, tá bom? Mas domingo a gente tem um encontro marcado no Mesa Redonda Futebol Debate e a seguir agora no Jornal da Gazeta. Então, eu vou ficar com saudade de vocês, mas a gente se fala pelas redes sociais. Boa noite, Celso. Boa noite, Chico. Até domingo. Até domingo que tem Mesa Redonda, não vai fugir assim não. Vou fugir não. Beijo, tchau.